E agora começa mais um A Bíblia e a Ciência, com o Dr. Marcos Eberlin. Um podcast onde um cientista usa a Bíblia para interpretar a ciência e a ciência para referendar grandes verdades bíblicas. Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um podcast A Bíblia e a Ciência. Eu sou Marcos Eberlin, professor, pesquisador, cientista, escritor do Fomos Planejados, do Antevidência, do Duelo Científico do Século. Você pode adquirir na Coval Press, Coval com K, esses livros. Mas, sobretudo, eu sou um ser que, pelo conhecimento científico acumulado por décadas no exercício científico, percebeu claramente que a palavra de Deus, pelo estudo da palavra de Deus também, que a palavra de Deus é digna de toda confiança. Que a Bíblia que tem autoridade sobre a ciência e não o contrário. Que se cientistas, ao elaborarem teorias e ao lerem a palavra de Deus, percebessem que a sua teoria seria contrária a uma verdade científica descrita na Bíblia, o que eles deveriam fazer? Se eles seguissem esse conselho, se contraria a Bíblia, está errada a minha teoria, muitas teorias científicas que foram elaboradas, que guiaram incorretamente a ciência por séculos, muitas vezes, como a geração espontânea, nunca teriam sido propostas. A ciência teria avançado muito mais se sempre utilizasse a palavra de Deus como seu guia de boa ciência, a palavra de Deus. Outro dia eu ouvi dizer por aí, num podcast inclusive, que a Bíblia não tem ciência, que boa ciência se encontra na ciência naturalista, que se encontra em Darwin, no Big Bang, na evolução, que Darwin é amigo de Deus, que um bom cientista se rende à ciência, que seria um livro extra que teríamos de informação. Maldito o homem que confia no homem e segue esses conselhos. A Bíblia é que é o nosso guia. Ela, sim, está repleta de boa ciência. E ela é um guia para que possamos fazer ciência. E se a ciência dos homens se contradiz a ciência da Bíblia, você deve ficar com quem? A Bíblia. Um ato de fé? Não, de razão, de conhecimento, de experiências passadas, que nos mostraram que sempre nos embates a Bíblia ganhou todos. E nesse podcast, o 119, A Natureza Ecoa a Deus, falaremos sobre os dinossauros alados, e entre aspas, esses dinossauros alados, os pterossauros. Falo sobre eles no meu livro Fomos Planejados, página 352 da 6ª edição. O que acontece com esses pterossauros? Pterossauros foram criaturas enormes, com envergaduras de asas que chegavam a mais de 10 metros. E o que esses pterossauros são úteis para quê? Olha, nessa série A Natureza Ecoa a Deus, temos usado versículos da palavra de Deus que eu considero talvez os dois mais sensacionais da Bíblia, principalmente quando falamos de ciências. Provérbios 3,19 diz: O Senhor com sabedoria fundou a terra, com inteligência preparou os céus. Com inteligência, com charme, com tecnologia, com sofisticação, com beleza, com ajuste fino, com complexidade irredutível, com evidência, com informação codificada, abstrata, tudo na vida, portanto, segundo a palavra de Deus, segundo a Bíblia, vai mostrar o quê? Inteligência, sabedoria. Olha só, o Senhor com sabedoria fundou a terra. Então, o design inteligente é uma ciência que corrobora a palavra de Deus. Porque a Bíblia já dizia em Provérbios 3,19 que há inteligência, há sabedoria, há charme, há complexidade irredutível, há informação abstrata, arbitrária, há antevidência, há ajuste fino.
E a Bíblia também, em Jó 12, de 7 a 9, diz: não pergunte a homens, não pergunte a Darwin, não pergunta a Hawkins. Olha, todos os cristãos que estão me ouvindo agora, jovens cristãos brasileiros, pastores cristãos brasileiros, cientistas cristãos brasileiros, inclusive de uma associação que se diz de cristãos na ciência, eu quero que vocês me ouçam e sigam a palavra de Deus. Quando ela diz, pergunte para quem? Não pergunte a Darwin, não pergunte a Hawkins, não pergunte a cientistas. A Bíblia diz, pergunte aos animais e eles o ensinarão. Ou às aves dos céus e elas lhe contarão. Falem com a terra e ela o instruirá. Deixe que os peixes do mar o informem. Quem de todos eles ignora que foi a mão do Senhor que fez tudo isso? Gente, foi a mão do Senhor. Foi a mão do Senhor. Sabe o que a expressão a mão do Senhor significa? O que todos nós sabemos claramente, porque a Bíblia é clara. Ele com a sua mão fez. Ou seja, ele fez. Ele não deixou nada para mais nada fazer. Não foram processos lentos, graduais e sucessivos. Ele foi lá e fez, porque ele ordenou e tudo se fez. Ele falou e de pronto tudo foi formado. E nesse podcast, vamos falar sobre os pterossauros. O que acontece com eles? Olha, foi a evolução que fez? Então, cadê seus precursores lá no Museu da Vida? Você sabia que essas criaturas imensas, com envergaduras de mais de 10 metros, pterossauros, que voavam pelos céus desse planeta, quando você vai no registro fóssil, simplesmente não há sequer nenhuma evidência de como eles puderam evoluir, porque os seus precursores simplesmente não estão lá. Então, existe um grande enigma que assombra a evolução em relação aos pterossauros, esses grandes répteis voadores. Réptil, como é que um réptil pode voar, gente? Um réptil foi feito para correr na terra, toda a sua estrutura óssea, pulmonar, muscular. Mas, de repente, esse réptil tem asas, 10 metros de envergadura e voam. Então, eles aparecem prontos e de pronto no registro fóssil. E sem precursor algum. Maldito homem que confia na evolução. Maldito homem que diz que Darwin é amigo de Deus. Maldito homem que diz que evoluímos. Por quê? Que está errado, está propagando uma mentira, que é contrária à palavra de Deus, que é contrária às evidências científicas. Não tem, gente, não tem precursor de pterossauro no registro fóssil e de um monte de outros bichos. Não se conhece absolutamente nenhum animal que possa ter dado origem aos pterossauros. Essas máquinas voadoras complexas, sofisticadas e imensas, com ossos ocos e cérebros grandes, são então um grande mistério para Darwin, para a evolução. E a paleontologia, aparecendo de repente lá no Museu da Vida. E de lá também, de repente, desaparecendo. Ou seja, tudo foi feito pronto. A única coisa que está acontecendo é uma involução. Extinção. A vida está ficando menos rica, mais pobre. Os pterossauros mais antigos, até hoje encontrados, são datados do Triássico, que teria sido o primeiro período do Mesozoico. Por todo o Paleozoico anterior ao Mesozoico, os únicos seres que voavam eram os insetos. Teriam, então, sido os insetos os precursores dos pterossauros? Essa desesperação ainda não se atreveram a propor. Prova também que há algo de muito errado, que não está nada certo na evolução dos bichos voadores, são, por exemplo, os fósseis de morcegos, de libélulas, de borboletas, mariposas. Gente, a vida é coisa de profissional, voar é coisa de profissional. Aves voam porque têm asas e sempre tiveram asas. Pterossauros voam porque nasceram pterossauros.
com asas imensas de 10 metros de envergadura, pele sobre ossos, sensacionais esses bichos. E no Museu da Vida você não encontra evidência nenhuma de como eles evoluíram. Portanto, como a palavra de Deus, a Bíblia sempre disse, pergunte aos pterossauros. Jó 12, de 7 a 9. Quem de todos eles, inclusive os pterossauros, as borboletas, as mariposas, os morcegos, ignora que a mão do Senhor fez tudo isso? Foi a mão do Senhor que fez, com sabedoria e com inteligência. Mas uma grande verdade: a natureza de fato ecoa a Deus. Ela nos deixa indesculpáveis. Você ouviu mais um A Bíblia e a Ciência, com o Dr. Marcos Eberlin, um podcast onde a Bíblia e a ciência bem interpretados concordam plenamente. Conheça mais acessando agora o Instagram do Dr. Marcos Eberlin, instagram.com/Marcos Eberlin, e a Coval Press, www.covalpress.com. Se você deseja ouvir os demais episódios, acesse agora a nossa plataforma www.rede316.com.br e conheça mais.